mais um dia aqui no canal Anônimo Cast. Hoje eu converso com um cara aqui que não sei nem por onde começar. Ele que vai dar dica pra gente aí. Tô falando com o Paulo. Paulo é um artista de rua e com muita história pra contar, muita aventura aí. Meninão, e aí, beleza? Você tá bem? Só na paz. Legal, de boa. Da hora. Prazer por receber a gente aqui na tua casa. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço aí também de abrir esse espaço aí pra estar contando um pouco aí da minha história. Legal demais, cara. Da hora, mano. E aí, conta pra gente aí, conta lá de trás, quando você começou a trabalhar. Falar da minha jornada aí Isso. e tal. Eu tenho uma caminhada aí que eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Entrei na empresa de telemarketing, na época eu fazia a faculdade, né, de administração e tal. E aí eu segui esse rumo, assim, né, por fazer administração, né, trabalhar com algo em escritório, né, aquele ambiente sentado, atrás do computador, tal, coisa assim, né. E aí, dali, depois desse meu primeiro emprego, trabalhei na cultura inglesa, né? E trabalhava na secretaria, assim, fazendo atendimento pessoal, passando informação de curso e tal, mas a mesma pegada, né? Assim, sempre vivendo ali aquela vida, assim, tipo... Escritório e tal, não sei o quê. E aí a vida vai passando, né? Às vezes a gente vê que os planos que a gente traçou tal, às vezes não bate com a realidade, né? Do que você gosta, principalmente, Do né? que você gosta tal. E aí eu sentia muito isso, né? Eu lembro bem que lá nesse serviço aí que eu tinha, eu ia trabalhar e às vezes eu via os caras pendurados nos prédios e tal. Aí eu falava, mano, que trampo louco, hein, mano? Acho que eu quero trampar com isso daí. Ai, que legal. Tipo, eu viajava, né, na hora do almoço, assim, eu via, assim, sempre muitos prédios em volta e sempre tinha esse tipo de trabalho, né, tal. E aí a vida, tipo, fez fluir a parada, assim, de uma maneira bem inusitada, assim, que eu nem imaginava, né. Primeiramente, aconteceu um acidente que eu sofri, caí de moto, né. E não trabalhar. E não trabalhar, isso. E aí eu já fiquei em casa um tempo, né, afastado, INSS, tal, aquela história e tudo mais. E comecei pro parque com o pessoal, pra passar uma tarde assim, tal, em vez de ficar só em casa, tudo. E aí eu conheci o esporte que, mano, mudou minha vida, que é o slackline. Olha só. Aí, desse momento assim, tipo, foi uma coisa bem inocente, assim, mal eu sabia da proporção que ia tomar tudo isso, né? Só dá assim, só pedir o slackline, a gente, né, pô, eu já tenho um certo conhecimento, já vi você fazendo alguma coisa, mas explica assim pro pessoal o que é o slackline, só pra quem tá assistindo às vezes não entende, dá só uma explanada assim pra gente. O slackline é um esporte fantástico que mexe com o equilíbrio, trata de uma fita que a gente monta entre dois pontos e aí você faz a travessia se equilibrando nesses dois pontos, certo? Beleza. E dentro do slackline, que é essa base, nós temos várias vertentes do esporte que abrangem diversos cenários, né? Então nós temos, por exemplo, o waterline. Waterlines é a fita montada sobre as águas, então você se equilibra, assim, para dias de calor, tipo, é uma beleza. Uma diversão. E pro dia frio é um desafio, que aí você não vai querer cair. Que legal, cara. Mas é um barato. E aí tem essa modalidade waterline e várias outras. Tem o trickline, que é uma modalidade de fazer manobras, aquela que você vê a fita bem esticada, bem tensionada, e aí a galera pulando, mandando manobras, acrobacias, né? Então esse é o trickline. Longline, longas distâncias, e o highline, que é a fita nas alturas. Nas alturas. Isso. Que hoje é o que você pratica mais. Hoje é o que eu pratico mais. Na verdade, dentro do slack eu pratico algumas vertentes, né? E gosto de muitas delas. Como o longline, por exemplo, que é a fita não nas alturas, mas longas distâncias também, né? Inclusive o Paulo é um artista de rua, né? Isso, faz também. Bastante coisa legal aí, né? Ultimamente. Sim. Essa experiência com a arte de rua, ela veio por causa do esporte também.
E engraçado que, assim, na minha caminhada, a arte, ela sempre esteve muito presente na minha vida, assim. Eu sempre senti muito esse lado, assim, a emoção que faz meu coração bater mesmo é a arte. E veio primeiramente o despertar com a música, porque eu tenho, sempre gostei de escrever muito, de fazer letras tal, e eram coisas que eu até me emocionava muito fazendo isso de tão forte que é pra mim. E criei composições e criei um projeto da minha banda, que é a Banda Raiz do Tempo. Legal. E o Slackline, ele trouxe um lado pra mim de tomar mais coragem na vida e agir assim, abraçar as oportunidades que a vida traz pra gente. O desafio do esporte você conseguiu trazer aí pra vida. Pra vida. Vamos fazer uma analogia aqui, mas o equilíbrio do esporte, o desafio do slackline, você conseguiu trazer isso aí pra vida. Sim. Bacana. Dentro do esporte a gente pode trazer diversas relações, porque são muitos os aprendizados que o esporte proporciona, né? E um deles foi esse, de tomar iniciativa, né, e correr atrás do que a vida está oferecendo e atrás de um sonho também, né. Então foi um período onde eu comecei a fazer diversas apresentações na Paulista aos domingos. Então a gente juntava a galera, a gente tem ali na Praça do Ciclista. Se você já passou lá pela Praça do Ciclista antes da pandemia, claro, né, você já deve ter visto a gente por lá. Que legal. E aí a gente passa o chapéu e a galera que gosta e se identifica com a nossa arte contribui muito. Fica muito gratificado, né, por estar tendo essa troca, né, e a gente também é recíproco, né, a gente gosta muito de ter esse contato com a galera, né? E deve ser um lance muito louco, porque tem muito artista de rua, mas é um negócio, pô, diferente, né, meu? Sim, sim. Porque o cara às vezes faz um malabares ali, um negócio, mas você fala, caramba, o cara puxou uma fita, o cara montou uma estrutura. Sim. E eu paro ali e falo assim, caramba, o que é isso? Vai acontecer alguma coisa aqui, não tem esse lance? Acho que a galera dá aquela vislumbrada mesmo. Sim, sim. Não, o slackline relativamente é um esporte muito novo, né? Agora ele tem uma proporções maiores, né? E é engraçado que a gente monta a fita e muitas vezes aí tem pessoas que nem sabem do que se trata. Fala, o que você vai fazer aí? Não sei o que, você vai... Acha que é uma tirolesa, né? Coisas assim e tal. Fala, não, vou caminhar aqui na fita. Nossa, você vai caminhar aqui e tal. Principalmente quando é na altura, né? O pessoal fica meio impressionado e tal. E aí a gente traz bastante essa questão do lado artístico, né? Porque o esporte em si é uma arte, a gente se equilibra. Sim. E já fiz alguns números, né, de levar alguns instrumentos musicais para tocar em cima da fita. Em cima da fita? Em cima da fita. Caramba, cara, que louco. Então eu já toquei escaleta no Highline, já toquei violão. E é fantástico, assim, não tem palavras assim para descrever o que, assim, o que o esporte proporciona, né, através unindo essa força da arte com a... Mais a música ou mais o highline? Os dois os dois andam juntos, assim, porque um é um complemento muito forte com o outro, né? Quando eu falei pra você que o esporte ele me deu uma visão, assim, de dar mais as caras, foi quando eu comecei, eu já fazia apresentações em bares, tocando e tal, não sei o que. Mas aí juntou um amigo meu e falei, vamos começar a fazer apresentação no metrô, tal. Olha aí. E aí a gente começou a fazer um som no metrô. Que acaba tendo uma visibilidade enorme, né? Enorme, enorme. E é engraçado porque a gente ganha não só uma contribuição, né? A gente também precisa comer e pagar nossas contas. E as pessoas que se identificam ajudam a gente dessa maneira, mas... o contato com as pessoas e ver o quanto que as pessoas gostam, o quanto que elas... uma conexão mesmo que rola assim, quando a pessoa gosta da música ou admira o esporte, sabe? Então tudo isso que eu falo que é viver o sonho mesmo de você acreditar, que foi válido para mim, né? De ver o cenário qual eu trabalhava antes, né? Infelizmente eu não consegui me sustentar só disso, então ainda trabalhei fazendo entregas, e nessa área também da altura eu trabalhei muito tempo com isso,
que era a parte de alpinismo industrial conhecido, né? E só que sempre querendo cada vez mais mergulhar e viver dessa... Viver da tua atividade, viver do esporte, Viver viver do da esporte. música, viver dessa paixão. Sim, isso E o mesmo. legal é que, meu, você tava falando do pessoal ajudar e tal, mas eu imagino quantas pessoas você não incentiva também, né? Sim. Com o que pra muitos pode falar assim, pô, o cara tá ali tocando e tal, mas cara, tem cara que para ali e olha, e do mesmo jeito que você um dia olhou o cara lá nas alturas, alguém com certeza te viu e hoje pode estar praticando esporte, hoje pode estar na Sim, música também. claro, com certeza. Legal também uma história que você estava contando, a gente antes estava tendo uma conversa aqui, dessa troca de informações, né? Porque você é alpinista. Sim, sim. Só que você veio primeiro do Highline. Sim, eu conheci o esporte primeiro e depois eu fui me profissionalizando. E aí teve essa troca de um amigo teu aí, né? Que você estava me contando. Isso. Conta aí pra gente como Isso, foi. é o Gabriel Rasta, salve Gabriel. Foi um período engraçado, assim, que tipo, a gente tava tendo os primeiros contatos com o esporte, né? E com o Highline, na verdade, né? Que eu praticava o slackline e as vertentes do trickline eu fui pro longline e do longline caí no Highline. E aí eu comecei a fazer um curso para me profissionalizar, que é aquela trampo que eu falei que eu vi os caras trampando Sim. nos prédios, eu falei, meu, da hora, já vai unir a área com o esporte, eu precisava ter um conhecimento mais técnico e saber do que eu estava fazendo. Muita gente começa no esporte e é loucão, assim, tipo, tá tudo certo, se alguém falar que tá, o cara nem sabe. Eu já não. Tipo, eu tinha um bloqueio dentro de mim, eu falei, meu, pra mim encarar essa parada aqui eu tenho que saber do que tá acontecendo, senão não vai rolar, né? E eu acredito também assim, agora, né? Pô, você vai fazer o Highline, mas você tem que montar essa estrutura. Sim, você Então, faz toda a Como montagem, alpinista, isso aí deve ter te ajudado pra caramba. Sim, aí foi complementando, né? Eu fui fazendo o curso, fui trazendo os meus conhecimentos fazer nós, né? E outras técnicas de equalizações e tudo mais para o esporte, que já é uma coisa que já funcionava dessa maneira. E aí o Gabriel também estava começando o esporte, ele me conheceu e tal, e ele já tinha uma experiência com a escalada. Certo. E eu não tinha essa experiência, então assim, foi uma troca que eu vejo que a gente teve muita troca de informação, assim, que eu consegui passar muita coisa e agregar para ele, e ao mesmo tempo ele me passou a informação. absorver tanta coisa que me abriu uma visão muito grande. Então, tipo, como se a gente estivesse crescendo junto aí nessa caminhada, assim, meio que iniciando, né, no esporte tudo, e aí foi cada vez, até hoje a gente, assim como a gente vai evoluindo como atleta, a gente vai aprendendo novas manobras, aprendendo nossa consciência corporal, desenvolvendo técnicas e tal. O aprendizado, ele é para sempre. Então, constante, né? Constante. Também. Você tem que estar sempre aberto, porque o sistema que eu montava, o Highline, quando eu comecei, é totalmente diferente do que tem hoje. Até a tecnologia de equipamento vem mudando, não vem? Tecnologia de equipamento. E é engraçado que às vezes a tecnologia a gente já liga assim com coisas assim meio, como é que eu vou dizer informática, assim, bem elaboradas tal, mas às vezes a tecnologia nada mais é do que uma técnica. Então você vê coisas que você fazia que não são necessárias, que de forma mais simples... Vai ficando mais enxuto, mais simples vai sendo melhor, né? Menos é mais, né? Menos é mais. Visualmente fica tudo uma aparência melhor. Quando a gente monta, por exemplo, um sistema de equalização, né? Você precisa que todos os atletas que estão envolvidos na montagem e na prática estejam com atenção plena naquilo. E antes de entrar, a gente chama o double check, que é justamente você fazer uma avaliação do que foi feito e ver, né, falar assim, ó, eu vi, tá legal, e você? Aí o outro vê e tal. Porque às vezes a gente é humano, entendeu? Não é porque eu tô tantos anos no esporte que eu não posso cometer às vezes você enxerga alguma coisa que um cara que nem é do esporte observa e fala, pô, aquilo é assim mesmo? Sim, isso mesmo. Tem isso também.
E aí é justamente essa questão, a gente faz esse double check, às vezes triplo check, tipo, várias pessoas olham tal e checam que isso que mantém a nossa segurança no Sim. esporte, né? E aí quando tem tudo montado visualmente mais limpo, né, o clean, né, assim, você consegue bater o olho e identificar mais fácil quais os pontos É verdade. que você tem que É analisar, verdade, né, para a é prática. verdade mesmo. Isso aí a gente leva para um monte de outras coisas da vida. Por um né? monte de coisas. Que nem eu falo, o esporte, tipo assim, que aqui é um espaço de tempo muito curto para a gente falar sobre algo de uma magnitude tão grande. Então, são aprendizados que são ligados à sabedoria, ao modo de viver, aprendizados que são que nem esse, coisas mais técnicas que a gente, às vezes a gente quer fazer tudo com uma certa perfeição, mas para ser perfeito, às vezes Não precisa de tanta não coisa. precisa de tanto. Fazer o básico e bem feito. Sim. Né? E o legal é que você Então, vive isso mesmo, né, meu? sim. Né? Logo que a gente se conheceu, eu até falava assim, falei, caramba, você olha, eu olhava pro Paulo assim, e falei assim, cara, o cara é exatamente isso, né? Isso tudo, né? Visualmente, sim. A conversa, o dia a dia, né? Você está realmente inserido nesse, né? No esporte, na sim. Música, na escalada, é você mesmo, né, velho? Sim, sim. Você tem que. É um lifestyle, né? É isso mesmo, é verdade. Tipo, você se identificar durante a minha vida, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? A gente vem crescendo e a gente vem cada vez se conhecendo mais. Eu diria que eu estou me conhecendo até hoje, mas muitas das coisas o esporte, a arte me trouxeram foram aquelas coisas que eu me identifiquei. Eu falei, opa, é isso aí, né? Aqui o bagulho já tem uma ligação que não tem explicação. E às vezes a gente quer procurar alguma coisa voltada à grana, quer procurar algum negócio, não, vou fazer isso porque não sei quem fez. E aquela velha história, não dá pra medir o meu sucesso na régua dos outros, né, meu? Sim. O que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, o que é sucesso, o que é legal. Verdade. Né? É um conjunto de coisas que isso você mesmo. realmente conseguiu achar e tá montando esse seu lifestyle aí. Seguindo da minha maneira, assim, a gente passa por muitas dificuldades às vezes, né? Que nem, por exemplo, agora, né? Que nem a gente estava conversando antes de fazer o vídeo, eu tô com uma situação que eu tô com um problema no joelho Sim. e tal, e tô passando por um tratamento, então tudo isso tá me impossibilitando de praticar o esporte. Tanto de praticar quanto de exercer minha atividade, né? Fazer meu trabalho, minhas apresentações. E por conta disso eu tenho ficado mais recluso em casa e aproveitei para investir na parte musical. Tá se dedicando mais à parte da música. Isso, na parte das produções e tudo mais. Mas o que você falou é interessante porque, assim, o que é o sucesso, né, para as pessoas, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas veem, infelizmente, né, todos amam a arte. Todo mundo ama a arte, então as pessoas gostam de ouvir música, as pessoas gostam das apresentações, sim. Mas e o artista que tem por trás daquela arte? Então, às vezes, as pessoas não reconhecem e não dão devido valor pro artista. Então, elas julgam, elas falam que isso não é um trabalho, que isso não você tem que procurar algo para sua vida porque aquilo não é um caminho para seguir. É meio hipocrisia, né? Porque eu quero ver você tocando, eu quero ver você fazendo, mas aí eu viro e falo assim, pô, mas meu, para, isso é coisa de vagabundo, isso é só diversão. Sim, pô, mas você não tá adorando ver o cara te mostrar isso? Sim. Na verdade, é um trabalho como qualquer outro, né? E é só um meio de ganhar a vida, né? E o engraçado é que, assim, nós que buscamos viver da arte, a gente com certeza tomamos a primeira iniciativa de que às vezes muitas pessoas que nos criticam não têm, que elas vivem às vezes infelizes, em trabalhos com carga horária que leva, assim, uma grande parte da vida. A pessoa às vezes chega em casa, tá estressada com a família, assim, acaba agindo com agressividade, sim, gritando, brigando, tal, não sei o quê. E para ela, a vida dela é aquilo, né? Construir o império, assim, vamos chamar, né? Assim, ter os padrões, tipo, ter um carro, uma casa, tal, fazer uma parada.
E assim, aquela pessoa é aquela mais propensa a julgar esse tipo de trabalho. Né? Porque ela não consegue ver uma pessoa trabalhando com felicidade, né? Entendeu? Tipo assim, quando você está trabalhando com a arte, você está feliz com o que você Parece tá um fazendo. bloqueio dessa pessoa, né? Como se Isso. fosse assim, pô, por que o cara tá tão feliz fazendo um negócio que pra ele é tão simples, né? Sim. Ah, o cara tá fazendo tal coisa, isso aí qualquer um faz, né? Mas por que ele tá tão feliz e eu que me dedico tanto, ganho toda essa grana, tenho tal carro, tenho isso, eu não... É como se ele não conseguisse, né? Viver tipo meio que como se fosse num karma, assim, vamos dizer, né? Assim, eu enxergo todas as áreas e todas as profissões com muito respeito, né? Eu acho que tudo é muito importante para um meio social. Sim. E justamente a arte também é mais um meio. Uma coisa complementa a outra, Isso. né? Então, assim, nós devemos respeitar todas as áreas, né? Porque tem a questão da vocação também e do sonho. Então, se o sonho da pessoa foi estudar tal coisa e seguir aquela caminhada, eu desejo toda a sorte, assim, e admiro muitas vezes qualquer tipo de trabalho, entendeu? É verdade. E a mesma coisa que o artista tem que se reconhecer como artista e aceitar e não deixar que o que as pessoas digam, o que as pessoas vão falar interfira na sua visão, no seu modo de ver a vida, no seu modo de ir atrás de viver o seu sonho, entendeu? Do mesmo jeito que alguém estuda anos, por exemplo, quer ser tipo um piloto de avião, legal, tipo, bacana, o cara teve que se dedicar muito para aquilo. O outro se dedica para ser um médico e tal. E tem gente que se dedica para arte, como a gente faz, né? Então, e é uma realidade, né? Porque a dedicação que você teve no Highline, né? A gente estava até brincando um dia desses aí, eu falei assim, cara, se eu pôr o pé nessa fita aí, na hora eu vou pro chão, né? E aí vê o cara fazendo, você fala assim, caramba, que louco, né, meu? Sim. Esses dias atrás aí, deu uma difundida boa no Highline aí, né? Você tem até um amigo aí que bateu um recorde brasileiro, não foi? Sim, ele apareceu até num programa aí da Globo, né? Sim. Um salve aí pro Vidal aí, porque o Vidal é um atleta de ponta aí do Brasil, né? Um amigo nosso aí, muito querido por toda a comunidade. E ele bateu um recorde, passou no Fantástico, no Fantástico não, no Globo Esporte. Globo Esporte. Ele bateu um recorde, que é um recorde sul-americano. Só que no mesmo mês, só pra você ver que a TV já está desatualizada, ele bateu um recorde mundial. Olha só. Ele, aquela vez no Globo Esporte, ele atravessou 1 km de fita. E agora ele atravessou 1,2 km vendado, sem ver nada. Ele colocou a venda no olho e atravessou. E aí virou o recorde mundial do Highline. Que legal, cara. E isso daí tem trazido muita a visibilidade que isso aí dá, eu até lembrei disso agora, falei, mas isso aí deve dar uma visibilidade enorme pro esporte, né? Sim, não, é engraçado que a gente tem um lugar aqui que a gente treina no piscinão aqui. Então a galera de São Paulo, o CT para treinar, a gente tem alguns lugares que a gente monta, mas o lugar fixo que fica 24 horas montado é ali no piscinão na Penha. E a gente sempre andou lá, tal, a galera vê, gosta, tal, mas o número de pessoas que param para perguntar pra gente agora fala, nossa, eu vi na televisão que os caras fez isso e fizeram assim e tal, que é uma fita fininha. E como é que vocês fazem para passar lá pro outro lado? Tipo, é engraçado. Tipo, a mesma dúvida que eu tive com você, sim, né? Eu perguntei a mesma coisa. Você falou, é um puta de uma estrutura, uma logística, né? Sim, essa dúvida aí é a dúvida clássica. Se você faz Highline e você nunca ouviu ninguém te perguntar como é que passa essa fita de um lado pro outro, você não faz Highline, né? Não, porque a galera... É engraçado, né? Sempre vai se questionar disso. E são muitas as pessoas que param a gente lá agora, lá no piscinão mesmo, que eu tô afastado, mas a gente foi lá fazer uma manutenção e tal. E aí, assim, dando uma volta lá, umas 3 pessoas perguntaram já. Então você vê que, querendo ou não, já teve um impacto do que foi divulgado, né, na mídia, né, assim, divulgando o esporte, né, cada vez mais tal. E fala dos lugares que você já fez Highline, cara.
Assim, uns lugares assim que fica na cabeça que você fala, caramba. Olha, assim, eu já fiz highline assim, em diversos lugares. Os que eu mais gosto, assim, são meio a natureza, nas montanhas, nas rochas mesmo. Aqui em São Paulo a gente tem lá na Sumaré, que é um lugar, tipo, fantástico, assim, que passa por cima da ponte, né? Sai de cima da ponte do metrô Sumaré para as árvores que ficam assim na praça, né? E a gente passa por cima dos carros. Que legal, Então, assim, cara. cada lugar, cada ambiente vai ter o seu nível de dificuldade diferenciado do outro. Porque o esporte é o mesmo, a travessia em si, teoricamente, seria a mesma, mas o ambiente interfere bastante. Eu imagino, ainda mais igual você falou, em cima de carros e tal. Às vezes Sim. você citou a ideia do waterline, né? Sim, sim. Pô, legal, vou cair na água. E aí eu acredito que sim. vocês vão, dependendo da altura, vocês nem ficam com nada de segurança, tá? Justamente, Não, se eu cair, eu já tô na água. Já cai na Mas, cara, água. você passar, é carro. No outro dia, puta, é um abismo. Outro dia é árvore. Você fala, caramba, meu, deve ser Cada muito dia louco, né? uma coisa. Aqui, ali em São Bernardo tem um pico, meu, que mexe muito com o coração da galera, assim, mexeu muito com o meu também, que é a Babylon Towers, que é um complexo de prédios abandonados, que tem um clima bem pesadão, né? Bem sinistrão, mas assim, muita viagem, né? Assim, no começo ela é muito intimidadora. E aí na hora que você começa a dar os primeiros passos, eu lembro quando eu comecei o Highline, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, e ela nem é tão alta assim para nós que praticamos o esporte. Assim, ela tem 45 metros de altura. E hoje em dia a gente faz assim alturas muito superiores a isso. Mas o cenário mesmo traz aquele ambiente meio pesado assim, tal, e depois que você domina isso, você entende que tá tudo na nossa mente, tudo uma projeção mental mesmo. Você falou de altura e tal, qual foi assim, o mais alto que você já praticou? O mais alto foi lá na Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Você atravessou a Pedra da Gávea? Atravessei lá, tem uma via lá que chama Beleza Natural. Ela tem 70 metros de distância, mais ou menos. E disposição para o nível do mar, ela vai ter uns 600 metros de altura. Caramba. E, assim, a altura direta que a gente chama é você estando em cima da fita, olhando o primeiro ponto para baixo, que você tenha o contato, essa via tinha uns 120 metros mais ou menos. O que já é alto pra caramba, né? Isso. Aí fora isso, aí continua a descidona lá, então assim, o cenário assim era bem assim, lindo, deslumbrante e causa um turbilhão de emoções, assim, porque ali muita galera também, eu também, do Highline, outro pessoal, quando tem o primeiro contato naquele lugar, tem esse turbilhão de emoções, porque mexe mesmo, assim, Isso é um lance muito louco. A gente já, a gente está acostumado, a gente monta fitas, assim, todo quanto é lugar, diversas alturas, e tem um momento, assim, você sempre sente uma emoção, né? E às vezes as pessoas acham que você não tem medo, mas na verdade a gente tem medo. O segredo do esporte justamente está em você saber como lidar com isso. Então você tem uma situação de medo, tal, normal, isso é uma reação. O que eu vou fazer com isso? Então a gente respira, tal, entra num processo meditativo e aí a gente desenvolve a prática. E aí, voltando lá no assunto, é justamente o que você trouxe para a vida, nas outras áreas da sua vida, e dá para realmente ainda falar, pô, peraí, tô passando por uma situação tal, calma, o que eu tenho que fazer agora, não é? Tem tudo a ver, né? Não, isso mesmo. Essa questão aí do medo aí, ela é interessante porque não tem como você não ter medo na vida de diversas situações. Então, às vezes você para e começa a lidar de uma maneira diferente. Então, muitas coisas que eu tinha medo, né, eu vi assim, aí eu comecei a controlar isso daí, tudo. Uma delas mesmo é as apresentações em si, porque eu precisava de mais confiança em mim, né? Então, lidar com o público, lidar com o palco, né? Era uma coisa sempre muito
causava um certo desconforto, né? E aí o esporte falou assim, meu, respira fundo, você sabe para que você veio aqui e, meu, relaxa, a vida É meio essa, que né? eu vou fazer o que eu vai. sei fazer da melhor forma. Sim. E vai passar essa base, essa ideia para todo mundo. Parece que não, mas quando você vê um cara fazendo alguma atividade, você fala, caramba, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele passa uma segurança, né? Eu acredito que tem isso também, né? Sim, sim. Até para a pessoa olhar e ter coragem também de falar assim, caramba, o cara está fazendo, eu também posso fazer, né? Tem muito disso, né? E tem uma reflexão que é interessante aí nesse lado, né? Uma vez eu ouvi dizendo assim, né? Não sei se foi um meme na internet ou alguma coisa assim, que falava assim, para com isso daí, cara, você não é bom nisso. Aí o cara respondia assim, mas se eu parar eu nunca vou ficar bom. É verdade. Entendeu? Então, o esporte, se você tem um processo de aprendizado, então você vai levantar e você vai cair. Aí que tá a jogada. Não tem o problema você cair. O que você vai fazer depois que cair? Você vai pegar e vai sair fora, vai fugir, ou não, você vai encarar a parada e vai falar, mano, eu vou de novo, até eu conseguir. Você fala um lance bacana aqui numa conversa que a gente teve aqui em frente à tua casa, eu perguntei isso daí, né? Eu falei, caramba, mas às vezes você põe a fita a uns 60, 70, 80 centímetros de altura, e se você cai no chão, às vezes arrebenta muito mais, porque se você tá alto, você tá preso. Sim. Aí você respondeu pra mim, né? Você cai. Só que é igual andar de bicicleta, né? Você lembra? Isso assim, você anda, você cai, você volta, você cai, você volta. Pô, eu caí assim. Bom, se eu cair pra cá, eu já sei o que fazer. Se eu cair, né? Então isso tudo faz parte do aprendizado, né? É isso mesmo, Às vezes é mais importante você aprender a cair, entendeu? Do que você querer fazer e não ter erros. É verdade. Né? Um exemplo disso também é o malabarismo, né? O malabarismo, a jogada está justamente em não se abalar quando uma clave cai. Você pode estar até no meio de uma apresentação e caiu, beleza, acontece, tal, e você vai lá e volta. Às vezes uma pessoa que veio de fora, ela vai olhar e vai falar assim, não, nem manja, não sei o que e tal. Às vezes você até com uma certa experiência no esporte, acontece alguma coisa, você cai assim e tal. Só que a jogada está justamente em encarar assim como... Desenrolar a queda, desenrolar caiu, vamos de novo. E às vezes a pegada que o cara tem de, caiu, às vezes o cara faz uma jogada ali e fala assim, o cara desenrolou rapidão. Então, né? Justamente isso mesmo, tipo, a vida, ela vai te jogar, nada vai sair como você planejou. Então, isso daí eu tenho certeza, você vai fazer um planejamento, nada vai ser como você planejou. Mas esteja preparado para os erros. Então, se você está preparado para os erros, você está preparado para superar, para você continuar, para vir os e não acertos, desistir, né? E não desistir. A jogada está nisso daí. Da hora. Seguir sempre em frente, mano. Pô, e você gosta muito de acampar também, né, cara? Porra, acampar. Inclusive, a gente meio que se aproximou um pouco justamente falando de acampamento, verdade, né, verdade. Fala aí uns lugares aí que você já acampou pra galera aí pirar um pouco aí. Então, eu gosto assim, eu me identifico muito com o acampamento selvagem, né? Que assim, não tem nenhum tipo de estrutura assim, tipo, prévia, né? Pra você estar ali, tipo, fogão, banheiros, tal. A gente vai assim pro meio do mato e o barato está nisso, entendeu? De você... É o contato direto mesmo, você gosta do contato direto, tipo assim, você vai tomar banho, você toma banho no rio, você vai fazer uma necessidade, você vai no meio do mato e tal, e aí você vai, precisa beber água, faz um corre, tipo, aí junta os galão, vai lá buscar água em tal lugar, enche na bica de uma cachoeira, alguma coisa e tal, vai fazer uma comida, vamos juntar a fogueira, faz uma fogueirinha, faz um rango e tal. E eu já acampei bastante, assim, em muitos lugares, assim, praia, aqui a gente tem, sempre voltado para a prática do esporte também, né? Então a gente acampa e já pratica o esporte, né? O highline e tal, geralmente é na montanha, né? A gente faz muito isso e tal. Acampei bastante lá no Peru também. No Peru? Você foi pra lá? Fiz uma viagem. Conta pra gente aí, essa aí eu não sabia aí, velho. Que legal, cara. Fiz uma viagem aí pro Peru aí, tá? Foi acho que em 2017.
E nesse período aí eu tava querendo conhecer lugares novos, tal, não sei o que, aí peguei e fui lá pro Peru e tal, aí fui eu, meu pai e um amigo nosso, né, que eu tava combinando com meu amigo, na verdade eu já tava indo com ele, aí meu pai, ele gosta dessa ideia também de se aventurar e tal, e viajar, ele pegou e acabou indo também. E, meu, foi fantástico, assim, porque a gente ficou lá num local e lá tem dois segmentos, né? Geralmente quando você vai viajar para um lugar turístico, tem esse segmento, né? Eu não me identificava com esse passeio turístico, assim, de... tudo programadinho, vamos pagar tudo um engessado, ônibus, né? É engessado, vai te levar, o ônibus vai te levar para tal lugar, isso aqui. Falei, meu, peguei, pus um mochilão nas costas, falei pro meu pai, vamos, tal. Pegamos um busão aqui, pagava R$ 1 no ônibus, ia parar numa cidade que nós nem sabia onde era, só seguindo os rumos. Aí chegava nos templos, né, que lá você visita os templos incas, né, Sim. assim, muito antigos, e no meio desses templos tinha algumas trilhas, né, e geralmente essas trilhas você tinha que fazer com um guia, né, tipo, você tinha que ter um guia pra estar seguindo. Falei, meu pai, vamos se brincar aí nessa trilha, vamos embora aí, não sei o que e tal. Da hora, cara. Aí a gente pegava e ia tal, e assim, só aconteceu coisa fantástica, assim, ó, de lembrar até me arrepia, assim, Pô, sabe? ainda mais Tipo, tá com seu pai, né, meu? Sim, Pô, que meu. louco. Mó barato, mano. E aí juntou eu, meu pai e esse amigo meu, a gente saiu aí, fizemos uma trilha aí paramos no meio da noite pra acampar num local assim, ó, que era bem no meio dessa trilha, ela era na curva assim, beirando o abismo da montanha, né? E muitas montanhas assim fantásticas em volta e a lua cheia nascendo no meio daquilo lá e tal. E a gente tomando uma cachaça, Caramba, fazendo uma mano. fogueira lá, mano, um bagulho fantástico. É muito louco, né? Muito Porque louco, é o que a muito gente louco. vai levar, né, meu? Meu, isso daí já A gente vai levar pra vida, né? Pra vida. Pra sempre, tá na tua memória, né? É muito louco, porque por mais que ele tá Tá. contando aqui, eu e quem tá assistindo, tá imaginando tudo, mas só tá na sua mente, né, cara? Não, e essa vivência aí, meu, foi fantástica, assim, foi coisas que vão levar pra vida toda, assim. Da hora. E aí é legal que uma coisa ela vai sempre levando a outra, né? Assim, vendo a trajetória assim que eu tive. Voltei dessa viagem assim com um espírito também muito aventureiro e tal. E aí eu fiz, foi logo eu voltando, tipo, nem dei tempo de eu ficar aqui e tal. Eu já fiz aquela viagem lá que eu te falei pro Rio de Janeiro de trem. De trem. Isso. Aí já tava na coragem, né? Já tava. Foi até o Peru, Rio de Janeiro é ali. Não, é ali. E aí a gente teve essa ideia, né? Eu encontrei um amigo nosso lá que pegou e falou assim, meu, tem um trem aí que desce aí sentido pra Ubatuba. A gente falou, meu, vamos pra lá, vamos de trem, não sei o que, vamos. E a gente, na época, tava bem duro, assim, de dinheiro, né, tal. Aí falou assim, meu, vamos com o Slack fazendo a nossa apresentação, não fechou. Aí chegamos lá, quando a gente foi descobrir, na verdade, o trem ia pro Rio de Janeiro. Olha. E aí pegamos e fomos, assim, a gente foi, tipo, cada um com 20, 30 reais, juntamos o que a gente tinha, compramos umas coisas de mercado. E vambora. E chegamos lá em Copacabana, lá, loucura, tem muita história pra contar. Que da hora, cara. Ali foi da hora mesmo, assim, foi uma outra vivência, assim, também, que foi fantástica, né, mano? Às vezes você vive com esse lance de viver com pouco, esse lance de falar assim, puta, sem estrutura e tudo, mas isso aí te traz uma bagagem, né, meu? Uma força, né, pra você olhar alguma coisa e falar assim, pô, que é isso, desenrola desse jeito. Não, tá Sim, tranquilo, sim. calma, né? Sim. E também essa viagem em específico todas as vivências que eu tive, né, sempre foram mudando muito né, e me moldando, né. Essa do Rio de Janeiro em específico, eu lembro muito bem que a questão de olhar para o próximo e ajudar o próximo foi muito forte para mim. Porque eu me vi em uma situação onde as pessoas começaram a ajudar de uma maneira assim que a gente nem esperava. Olha só. Tipo, a gente chegou na praia lá, dormimos lá, levamos as barracas também, dormimos ali e tal. E chegando, tipo, cansado, sujo e tal, com fome, sem dinheiro pra comer e tal. Aí conhecemos um pessoal, tinha uma menina lá que ela passou, junto com um amigo dela lá,
gostou muito da nossa história, assim, viu a gente ali naquela doideira, ela falou, meu, vou lá em casa, eu vou fazer um rango pra vocês. Ela Olha que foi, legal, cara. fez o rango e voltou e deu um rango pra gente, tipo, e a gente naquela fome, naquela situação, meu, foi tipo assim, o melhor macarrão do mundo, que era um macarrão que ela fez, assim, meu, tava uma delícia. E aí depois, nos outros dias também, as pessoas que, quando a gente começou a apresentar a nossa arte, assim, deu muito certo, né? Tinha muito gringo lá em Copacabana, era engraçado. Então o pessoal passava e praticava o esporte, ajudava a gente e tal, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, isso daí foi uns 3 dias mais ou menos, né? Teve um dia que choveu e tinha alguns amigos nossos, assim, que a gente foi em 4 pessoas. Tipo, não tava assim, pelo menos na mesma sintonia que nós estávamos para encarar aquela situação. Então eles queriam ir embora. Então aí eles arrumaram uma forma lá, compraram passagens e voltaram. Pra cá. Enquanto isso, eu e o outro amigo, a gente falou assim, meu, vamos, como tava chovendo e a gente não tava conseguindo desenvolver nossas apresentações, né? E o que a gente tinha conseguido já tava começando a diminuir o estoque. Aí a gente falou, meu, vamos seguir no rumo pra casa. E aí, rumo pra casa, a gente viveu muita coisa, assim, pegando carona, com caminhoneiro e tal. Meu, aconteceu tanta história. A viagem é muito louca, né? Porque parece que as coisas vão... É uma certa providência, né? Vai acontecendo, você tem fé nisso, pô, um cara te ajuda. Sim. Eu falo porque eu passei algumas situações, assim, aqui dentro de rua, assim, de ver alguém precisando de ajuda, um carro quebrado, um caminhão assim. Eu já passei algumas situações e parece que sempre tem, sim, gente para ajudar, Sim. Da mesma maneira que a gente também tem a oportunidade de ajudar. De ajudar, sim, isso mesmo. Foi justamente isso, assim, ó, nessa trajetória voltando, eu me lembro bem, tipo assim, tinha um cara que quando a gente chegou, todo mundo se surpreendia com a nossa história, tipo, aventureiro, chegando assim, com um mundo para contar, né? E aí a gente conheceu um cara no posto, né? O cara gostou e quando a gente tava indo embora, só estávamos em 2. E aí o cara viu a gente naquela situação, o cara pegou e deu a marmita dele pra gente comer. Aí eu me recusei, eu falei, mano, isso é louco, vai começar a marmita, a gente se vira e tal. O cara falou, mano, eu faço questão, por favor, mano, vocês comem o bagulho e tal. E aí a gente comeu, aí chegamos lá no Ceasa e tal, chegamos no Ceasa, que era o lugar onde a gente tava indo procurar carona de caminhão pra subir. E aí o pessoal dentro do Ceasa falava, mano, então as frutas e tal. Os caras, da hora, tal, o pessoal se identificava. Sim, Até que teve o caminhoneiro também que a gente encontrou num posto próximo ao Ceasa depois. Seu Silas, né? Um abraço pro Silas, ele dele até hoje. Que legal. E aí ele pegou, deu uma carona pra gente, parou no restaurante que ele ia pagar pra gente comer lá uns salgados, tal, não sei o que. Eu falei, não, você é louco, só de estar dando a carona, né? A gente agradece de coração. Ele falou, meu, eu faço questão. Se você não escolheu, eu vou pegar um aqui e você vai comer, tá? Que legal, cara. Você vê? As pessoas se identificam com quem gosta de ser livre, né? Sim, mano, sim. E aí, meu, isso daí foi muito forte. Aí, quando eu voltei pra cá, eu peguei e comecei a ajudar mais as pessoas por ter mais essa consciência dessa troca, né? Assim, é uma coisa muito louca, porque a gente vive num mundo que meio que molda a gente de forma individualista, né? Então estamos todos ligados, né? A gente está todo, é uma via assim de mão dupla, então você precisa fazer fluir essa energia. Então parece até assim, de uma certa forma, egoísmo, porque você fala assim, vou ajudar o outro porque isso vai fazer bom pra mim. Mas não, você não vê mais as coisas dessa maneira. Não é só, assim, existe esse lance também, né? Sim. Que eu me sinto tão bem fazendo, mas não é isso, né? Então, eu costumo falar pro pessoal um lance mais ou menos assim. Por exemplo, você tem 5 blusas e o cara tá passando frio. Toma uma aí. Eu não acho que isso é doar, eu não acho que isso é doação, né? Eu acho que é o seguinte, eu tô com a minha blusa, tá frio. Cara, eu passei, o cara tá precisando muito mais do que eu. Cara, você tá precisando mais do que eu. Sim. É mais ou menos o lance do cara que você falou do caminhão, né? Sim. É minha marmita. Não, pelo amor de Deus, porque ele sabe que ele vai ter condições de ter outra. Sim. E naquele momento era você que estava precisando, era você. Sim. Às vezes você fala, não quero, mas o cara às vezes tá, peraí, velho, pega, né? Agora é você que tem mais necessidade do que eu. Eu acho que isso é
esse lance da doação, né? Eu Sim. pelo menos penso muito nesse ponto de vista. É um ponto interessante, assim, de ver, né? Porque tem aquela questão, né? Quem tá te ajudando mais? O cara que te deu 10, mas ele tinha 20, ou o cara que te deu 100, tinha 1 milhão? Tá ligado? Tipo assim, eu acho que cada um ajuda da maneira como pode. Infelizmente, muitas pessoas aí nesse mundão aí tá ajudando as pessoas para se autopromover. Sim. Então a gente vê muito esse mundo meio doido assim de rede social e tal, tipo, todo mundo acaba ficando muito pilhadão assim por curtidas e compartilhamento, e se inscrever em canal, tudo não sei o que. Aí a pessoa expõe às vezes ali uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, né? É verdade. E para se promover, sabe? Uma coisa, tipo, chata, assim, ao meu ver. E nessa época que a gente passou, pandemia, tudo isso Sim. aconteceu demais, né? Não, demais, acontece. E são poucos que, tipo, vão pegar, vão ajudar, e coisas que ninguém nem sabe. Tipo, a pessoa vai pegar, tal, vai fazer uma situação ali e já era, tipo, ficou por aquilo mesmo, né? Então eu já tinha um espírito dentro de mim de estar ajudando outras pessoas, assim, eu já tinha feito isso algumas vezes, mas depois dessa viagem, que nem eu falei, foi tipo um barato mais forte, assim, de ter uma sensibilidade maior, de ver, enxergar às vezes a necessidade da outra pessoa e ver se está dentro da minha capacidade, da minha possibilidade de estar fazendo algo, né? Porque você passou por isso, né? Sim, isso O mesmo. lance da empatia, né? Pô, eu Sim. vivi essa situação, eu precisei de algumas coisas e, graças a Deus, você deve ter passado uns perrengues do caramba. Não, passamos. Mas também teve gente naquele momento que te ajudou. Sim, né? sim. É muito louco, né? Você viveu isso e falou, pô, peraí, a situação é de tal maneira, não é Sim, assim? sim, isso Você mesmo. enxerga as pessoas com outros olhos, né? Sim, sim, com certeza. Às vezes um simples ato, assim, tipo, a gente doido pra tomar uma ducha e tal, e tinha que pagar a ducha, e o cara falou, não, mano, vai lá, pode ir lá e tomar ducha lá no banheiro do posto e tal. Ou não, vai lá e tal. E sempre dessa maneira, né? Tipo, a gente contando um pouco da nossa história, trajetória e tal. A verdade, né? A verdade, né, mano? E aí as pessoas se identificam com isso e você vê as pessoas que mais ajudaram a gente foi as pessoas que mais menos tinham, assim, pessoas simples, né? Pessoas que tinham esse olhar. Então, que nem você falou, provavelmente elas passaram situações parecidas, né? Lembro que parou um cara também, puta carrão, assim, e tal. Aí veio conversar com a gente, falou, nossa, da hora, tal. Aí ele falou assim, só não vou dar carona pra vocês, porque não sei o que lá, tipo, falou uma história. Não, tranquilo, se não deu pra ele, beleza. Mas aí você vê, tipo, o outro cara já não mediu esforços, né? O cara falou, mano, vamos aí, vou levar vocês, tal, da hora. Entendeu? Então você vê que, às vezes, a pessoa tá disposta a ajudar e o outro também tá disposto a ser ajudado, né? É verdade. Já aconteceu situações também de eu chegar assim na pessoa, numa determinada situação, falando, não, boa noite, tal, não sei o que, você tá passando frio, tal, tá precisando de um negócio tal. A pessoa, sai daqui e tal, não sei o que, mas aí você vê, tipo, que você teve a intenção, você fez a sua parte, tipo, tentou fazer algo, né? E essa vida aí também a gente não tá pra julgar ninguém, né? Então Sim. vai saber o que aquela pessoa tava passando naquele momento, sabe? É verdade. O que ela já não passou na mesma situação, do mesmo jeito que o cara que, pô, passei por isso, vou ajudar. Às vezes aquela pessoa, pô, passei por tal coisa, não quero nada não, porque... A gente nunca vai saber, sabe? A gente tem que cada vez mais se atentar aos julgamentos, assim, de ficar julgando a ação das pessoas, a forma de a pessoa lidar com a vida, né? Que aí a pessoa às vezes já sai falando pra um, falando pra outro, não sei o que, meio que fazer de coração, Sim. Cabeça aberta, Cabeça tá legal, aberta, é isso, tal. Acabou, bola pra frente, né? Com Vida que segue. com consciência também, sabe? Tipo, que nem eu falei, que você gera essa sensibilidade em você e você vê que é comum, assim, todos nós estamos interligados, então nós que vivemos aqui em São Paulo, acho que a gente até estava trocando Sim. ideia esses dias sobre isso, né? É um cenário assim caótico, entendeu? A gente tipo, tem um puta rio aqui do lado, mas o nosso rio é imundo, é podre. E a gente transformou a cidade nisso, assim, É verdade. um reflexo, a gente não olha para a água e vê o espelho,
esse rio retrata a cidade de São Paulo. Tipo, se você olha para esse rio, ela volta uma água podre e você vê o nosso reflexo. Infelizmente é o que a gente vive, porque é, é, é um mundo caótico, pessoas extremamente estressadas, pessoas extremamente correndo contra o tempo e sem presença, sem viver aqui e agora, sem ter sensibilidade para certas coisas. Então, às vezes vem alguém conversar com você, você não quer nem falar com a pessoa, porque você está correndo, que você precisa ir lá, tem que voltar, não sei o quê. E sua vida é tudo correndo, você come correndo, você vai trabalhar, você vai correndo para, tipo, no horário cronometrado, vai voltar no horário cronometrado. Sabe o que eu acho muito louco, cara? Você falou isso aí, eu acho muito engraçado que você já passou por isso com certeza, porque você vem desse corporativo também, né, meu? Faculdade, o caramba, trabalhava e tal. Sim. E aí você percebeu isso no seu tempo, mas num tempo muito rápido, assim, perto de todo mundo. Sim. Mas você já passou por coisas assim, tô correndo, tô isso, aquilo, mas de repente você sai de São Paulo, vai para um ambiente mais calmo, meu, aí você tá tranquilo, tudo é tranquilo, não é muito louco? Não, mano, É meio que o negócio também tá na tua cabeça, né? Sim, porque sim. o tempo é o mesmo, né? O tempo é o mesmo. O ambiente, não tem como a gente falar que não interfere na gente, entendeu? E por isso que eu gosto muito do contato com a natureza. Você vai para a natureza, é uma vivência que não tem palavras, né? As pessoas, elas estão preocupadas com a saúde, então toma remédio, faz isso. Você toma sol, ou você fica trancado o dia inteiro. Você põe o pé na terra, você sabia que é comprovado que você pôr o pé na terra aumenta a sua imunidade? Você toma água, a água que você toma tem qualidade. É verdade. Entendeu? Então, assim, são coisas, simples, entendeu? Básicas, mas que você não faz aqui, infelizmente, em São Paulo mesmo, tipo, você quer ver o sol, você tem que pegar e olhar entre os prédios, né? Olhar para cima, assim, tal. Você não tem aquele sol constante batendo em você e tal. Então, é esse meio, é esse formato que faz você ficar nessa pilha, né? E aí quando você vai pra fora, aí você dá aquela relaxada, por quê? Porque ali meio que é o que você tinha que estar passando. É a válvula de escape, assim. Isso. Agora eu vou... É meio que você extravasar a calma, né? Não, você... É um lance meio estranho de falar, mas é como se você Sim. estivesse extravasando a calma. Sim, agora sim. eu posso acalmar rápido, né? Sim. Uma coisa que eu lembrei engraçada aqui da vizinha aqui da Thaís, né? Ela falou que foi pro interior e tal, e aí foi passar no mercado, foi comprar um negócio. Aí ela falou assim, nossa, aí a moça lá no mercado, aí ela pegava o produto, aí passava, play, aí colocava e depois vinha, pegava outro, tipo na mó lerdeza, assim, ela falando, né? Mas aí aquilo fez ela refletir, ela falou, poxa, quem tá certo é ela, porque ela tava angustiada, ele falou assim, nossa moça, vai logo, não sei o que tal. Só que ela não falou nada, gerou aquele turbilhão de emoções dela, aí ela parou pra refletir justamente nisso, tipo, puta, da onde eu moro, como é que é lá onde eu moro? Será aí aqui, que ela tá devagar ou eu que tô acelerado demais? Então, né? eu acabei de sair de um serviço, né, tava trabalhando nessa área também do alpinismo industrial, e saí para mergulhar de cabeça de vez na arte, né? E quando eu entrei nesse serviço, né? Antes eu trabalhava por conta, com entregas, então eu fazia meus horários, flexibilidade e tal, e praticando sempre muito esporte e tal. Então eu entrei no serviço, aí eu percebi que o que? As pessoas, eu era o oposto de todo mundo lá. Então, assim, o pessoal era extremamente estressado. A gente entrava no carro, tipo, para ir até o local de trabalho, o pessoal xingando no trânsito e brigando isso, aquilo, e eu tranquilão lá na minha, de boa. Chegava na hora do almoço, eu comia em 40 minutos. Tipo, comia minha comida e sobrava só 20 do horário do almoço. Os caras, era 10 minutos, já tinha terminado de comer para poder ir deitar e descansar. Os caras falavam, puta, você come devagar demais. Eu falei, não, vocês que comem rápido. Só que foi passando o tempo... Foi passando, eu fui tendo essa vivência aí, foi passando os dias, eu mal percebi. Quando eu me dei conta, eu tava correndo nos horários para chegar rápido no serviço, tipo, dormia até a hora que dava, já pegava no metrô, corria e tal, chegava lá, aí já tava estressado com os caras também, já tava meio pilhadão, e discutir, fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí chegava na hora de comer a mesma pilha, comia rapidão já para ir tirar um descanso e tal, porque era cansativo, era puxado.
Aí eu falei, mano, a minha saúde tá indo pro saco. Aí você responde o que você acabou de falar mesmo, né? O ambiente te moldou Me moldou. para fazer aquilo. Isso, só que a gente também tem que ter a nossa parcela de responsabilidade, porque a partir do momento que eu vi que aquele ambiente estava me consumindo dessa maneira e eu estava desenvolvendo um problema de saúde, que nem, por exemplo, essa questão do meu joelho agravou, foi lá. Eu ia trabalhar, ia mancando, tal, um esforço físico bem puxado, trabalhando em obra, tudo. Então eu peguei e falei assim, eu amo o esporte. Se acontecer algo aqui que eu não puder Fazer o que você ama. se falar assim, ó, agora acabou, você não vai mais poder fazer esporte porque você teve uma complicação aqui no joelho. Eu falei, mano, eu não vou ser feliz mais, tá ligado? Se isso acontecer por algum motivo da vida, cabe a minha aceitação, né? Mas se for por uma escolha que eu tenho em mãos possibilidade de mudar, na hora que eu juntei e coloquei tudo no papel, fiz meu planejamento, entendeu? Sem agir na emoção e tal. Que a gente aprende muito com isso também. A gente é mais jovem, a gente age muito na emoção, né? E às vezes acaba acontecendo ainda hoje, assim, mas já tem uma cabeça e uma experiência diferente para falar assim, não vou agir na emoção. Eu vou avaliar prós, contras, vou me programar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você toma a decisão, assim, sabe, de cabeça erguida, você fala assim, eu vou fazer isso. Inclusive, engraçado que eu tava conversando até com um amigo meu, ontem, e alguma das palavras que eu falei marcou muito ele, porque eu falei dessa questão do serviço, falei da questão tipo de convívio com a família, de às vezes você chega meio estressado e tal, e não sei o que, e que eu vivi isso e eu saí porque eu sei que eu não queria viver essa vida. Ele falou, tudo que você falou é que eu tô vivendo agora, e eu vou sair desse meu trampo para viver o meu sonho também, porque ele também tem um trabalho dele independente, né, com a esposa dele, eles fazem bolos. E ele sempre foi correria, parceirão meu, Cadu, também um salve pra ele e tal. Ele tá sentindo isso nesse momento também, sabe? E aí você vê, né, a gente volta lá pro começo, lá, o que é o sucesso, né, mano? Você quer ter aonde você quer chegar, mano? O que você quer ter? Aí o sucesso também tem, a nossa parcela de responsabilidade, né? Sim. Quer dizer, igual você falou agora, você falou um lance aí que, você é louco, foi pra fechar mesmo. Eu tô fazendo uma coisa, eu posso mudar alguma coisa ou não, né? E aí, eu vou permanecer? Então você tem sua parcela de culpa, tem sua parcela de responsabilidade, né? Sim. É muito legal. Eu vejo a vida como assim, eu sempre tive a reflexão assim do que é o destino, né? Então eu vejo assim que o destino a gente tem, cada um tem o seu destino, mas o destino é o quê? É a morte, e depois só de lá a gente vai saber qual que é a fita, né? O que vai acontecer mesmo, né? E eu vejo assim esse destino como uma onda. Ela vai levar a gente até a beira da praia, que é o fim da linha, entendeu? Mas a forma como você vai até lá, você pode ir pegando impulso nela, mergulhando, você pode ir surfando, você pode deixar ela te levar tudo estrumilhado. Vai chegar estouradão no final. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem um destino, mas a gente também tem como guiar de uma certa maneira. Tem o seu grau de responsabilidade ali pra fazer a coisa chegar, né? Pra surfar pra direção que você quiser, tá ligado? Pô, legal, cara. E é isso aí, mano. Pô, da hora esse papo aí, meu. Pô, Da podia hora, ficar a noite mano. inteira aqui falando com Pô, você. bacana, Mano, obrigado mano. mesmo, de coração. Valeu, tamo Viu? junto. Papo é bacana demais. Só agradece aí de ter aberto esse espaço também pra mim estar contando um pouco da minha trajetória, um pouco do meu trabalho e tal. Opa, legal. E Legal da mesmo. hora, mano. Tamo junto. Vou deixar na descrição aí a banda, as redes sociais, tudo que o Boa. Paulo tem aí pra vocês, tá? Se Da você não hora. é inscrito no canal, se inscreve. Se essa história inspirou você, passa pra frente, porque com certeza alguém também vai se beneficiar com isso. E, grande abraço aí pra todo mundo aí. Mais uma Isso aí, vez família. Da hora, tamo Obrigado. junto. E isso daí que ele falou é muito importante. Tipo, segue o canal mesmo, se inscreve aí, curte, porque dá a possibilidade dele estar trazendo mais histórias, né? Cada Isso vez aí. mais pra mais pessoas e tal. E Histórias reais, né, meu? História de cara que história faz real. acontecer, história de gente igual de gente como a gente, que Isso trabalha, que tá aí no mundo. A ideia é essa aí. É isso mesmo. E se você gostou da minha história também, acompanha lá nas redes sociais, lá o canal da banda e meu perfil também, pessoal, que você vai ver um pouco aí da minha trajetória e um pouco dessas histórias malucas aí que eu falei. Legal, beleza.
Da Abraço, hora. valeu. Valeu, pessoal.